Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $42.580. Bitcoin que tem forte queda ontem, depois do discurso de Jerome Powell, porém está tendo leve recuperação no dia de hoje, recuperou os 42K e está lutando por patamares maiores. Meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, além de falar também sobre o ETH e a Matic. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar que tem live exclusiva para os membros hoje às 8 horas, então você que é membro e associado, não deixe de participar levando as suas dúvidas, beleza? Vamos lá, vamos começar hoje falando um pouco sobre o Bitcoin, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo no diário, vamos também falar um pouco sobre o sentimento, atualizando toda a situação aqui do preço, e por fim a gente fala do ETH, mostra as ordens das instituições e falamos do ETH e da Matic, beleza? Então, começando aqui no Bitcoin no diário, como vocês sabem, a gente está numa situação um pouco complicada no Bitcoin, porque a gente está justamente na maior resistência que eu vejo aqui para as próximas semanas, que é justamente essa região dos topos dos $43.800, 0,5 de Fibonacci, tá bom? Passou daqui, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva de continuar a tendência de alta, apesar de eu entender que a gente ainda vai ter um desafio nos 45. Mas depois dessa rejeição por 2 dias seguidos dos 43.800, eu entendo que aqui é a região mais importante, que se passou daqui, a gente deve ter uma boa probabilidade de ir lá testar os topos novamente, beleza? É justamente por isso que eu estava falando com vocês que aqui ontem não era o momento de fazer long em altcoins, não era o momento de fazer compras de longo prazo, era o momento de olhar para shorts no curto prazo, porque é uma zona chata, beleza? Então passou daqui, eu acho que fica mais legal, passou dos 45, provavelmente veremos o Bitcoin testando a máxima. Tranquilo? Outro ponto importante que eu posso destacar é quando a gente abaixa o tempo gráfico aqui, cara, já indo para 4 horas, eu entendo que o Bitcoin conseguiu demonstrar força justamente onde a gente queria, que era 0,382 de Fibo, né? Essa seria a primeira zona que a gente poderia pensar para um long e tal. Foi justamente onde o preço testou, então ter segurado aqui é um bom sinal, eu entendo que a gente já fez um suporte importante nessa região. Perder essa região seria um mau sinal que poderia levar o Bitcoin a uma correção mais forte, quem sabe para retestar os 40k, beleza? Então, é providencial que o preço se mantenha acima dos 41.800 e que rompa esses 43.800. O que acontecer aqui, eu acho que vai ditar para onde o Bitcoin vai, né? Se ele vai testar máximas ou se ele vai testar as mínimas. Então, muita atenção essas zonas aí que são bem importantes no médio, curto prazo. Legal, falando um pouco sobre o sentimento aqui do Bitcoin, temos alguns pontos, né? O primeiro, a gente tem que... a gente continua tendo vendas muito fortes quando a gente cai, tá bom? Então, as vendas que a gente teve ontem foram significativas. Isso faz o nosso CVD continuar num patamar muito baixo. Um ponto não tão positivo que a gente tem aqui é que o nosso long short ratio voltou a subir, né? Ele estava em 1,2 ali, chegou, agora está em 1,6. Mas não foi uma alta com aumento de open interest. Ao contrário, cara, você repara que enquanto a gente estava caindo aqui, o preço estava com o open interest caindo também. Então essa altinha aqui, para mim, não me preocupa. É uma alta natural do preço, ok? Então não me preocupa justamente porque a gente não tem aumento de open interest. Então, para mim, o que a gente está adiante, o que a gente fez no último dia é uma correção do movimento. E por que a gente corrigiu? Para mim está muito claro que foi por causa do S&P 500 da Nasdaq, tá? O Powell começou a falar, o comunicado do FONC foi um pouco mais pesado do que o mercado estava esperando, e agora a maioria do mercado acredita que a diminuição dos juros vai vir só em maio, tá bom? Eu acho que estavam muito otimistas, eu sempre acreditei que março não ia acontecer essa diminuição nos juros, agora a maioria já acredita que em maio a gente vai ter, eu tô com essa maioria, tá bom? Eu acho que em maio os juros vai começar a cair. Beleza? Então, a gente teve um dumpzinho aqui, dumpzinho entre aspas, né? A gente está na máxima histórica do S&P, a gente caiu nem 2% da máxima. Então, eu acho que a gente teve uma realização de lucro natural, isso impactou todos os mercados globais, inclusive o Bitcoin. Hoje que a gente está subindo 0,4, Nasdaq subindo 0,3, o Bitcoin já fica um pouco mais tranquilo e está um pouco mais livre para continuar uma altinha, beleza? Para finalizar, vamos falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo nas ordens, cara. E nas ordens, assim, vocês podem ver que não tem muita ordem no curto prazo, cara.
Então as ordens estão mais abaixo, ali nos 40.500, 40 mil dólares, e acima só nos 45. Então muito pouca ordem, a gente está como se fosse numa terra de ninguém, não tem ordens claras, igual por exemplo foi quando a gente estava no fundo ali em 41.700 dólares, beleza? Então muita atenção a isso. Show de bola? Continuando aqui e indo para a análise das altcoins, cara, eu quero destacar duas, né? Eu quero destacar primeiramente o ETH, que até caiu mais do que o Bitcoin ontem, mas se recuperou também um pouquinho mais forte, né? A gente pode ver que o ETH ele também está numa tendência de alta no curto prazo, mas uma tendência de baixa quando a gente olha tempos gráficos um pouco maiores, né? Então, tipo assim, está num padrão de continuação da baixa. Então também é muito importante que o ETH segure essa região dos 2.230, 2.200 dólares. Perder os 2.200 dólares leva o ETH para novas mínimas, tá bom? Assim como a próxima resistência do ETH é só os 2.450. Então acho que a situação do ETH, assim como do Bitcoin, é uma situação positiva, tá? Porque apesar de estar numa tendência de baixa no curto prazo, quando a gente olha em prazos maiores, a tendência é de alta, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é a Matic. Matic é um dos piores gráficos no curto prazo, mas no longo prazo a gente está no suporte, cara. A gente está em 0,5 de toda a pernada de alta, do fundo até o topo. Então, para mim, é uma buy zone de Matic, caso a gente volte próximo, abaixo dos 70 centos, tá bom? E agora aqui para trade eu não faria nada, mas eu entendo que no curto prazo a perspectiva ela não é tão positiva quanto o Bitcoin e o ETH, tá bom? A gente teve alguns volumes feios aqui em cima e tal, então eu não faria um long na Matic, mas eu estou comprado na Matic no longo prazo, eu fiz compras nessa última queda, beleza? E não vou vender aqui agora, obviamente, até porque eu continuo otimista no Bitcoin, continuo otimista no ETH, continuo olhando para cima no mercado. Eu acho que o que a gente teve foi uma correção, a gente pode ver o Bitcoin aí buscar novos patamares nas próximas semanas, desde que a gente rompa os 43.800 dólares. Beleza, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E se você ainda não é membro, cara, ou associado, vai no primeiro link da descrição, aproveita. A gente está mostrando tudo que a gente está fazendo, tanto nos investimentos quanto nos trades, tá bom? Aí vai no primeiro link da descrição e escolhe qual plano combina melhor com você. Um forte abraço e a gente se vê.